Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais um momento, café com Deus. Olha só, quentinho. Glória a Jesus. Meus queridos, nós estamos falando hoje as bênçãos da salvação em Efésios capítulo 1, versículo de 4 em diante. Eu gostaria que você assiste, dê um like e pregue a palavra de Deus através do seu compartilhamento. Você compartilhando com todas as suas redes sociais, no seu WhatsApp, você compartilhar para 5, para 10 pessoas, fica a seu critério. Eu quero dizer para você que você está recebendo também a bênção de Deus para tudo aquilo que você faz aqui será anotado. E no dia que você se apresentar diante de Deus, você não vai apresentar com as mãos vazias. Você vai falar assim, eu lembro que você ajudou, você compartilhou as mensagens do pastor Antônio, você compartilhou e as pessoas ouviram e aceitaram Jesus através de você. Está tudo aqui anotadinho, tá bom, meus queridos? Olha lá, em Efésios, a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Glória a Deus. Meus queridos, as bênçãos da salvação, Deus está para salvar todos. Se você for analisar bem o índice, o percentual de terra, é bem menor do que do mar. Mas Deus está superior, os céus está acima da terra, está acima do mar, está lá no céu. Com certeza tem espaço para você que seja salvo. Mas eu quero dizer que a escolha de Deus, daqueles que crerem em Cristo, por isso o evangelho foi pregado a todos, desde de Adão, como cordeiro sendo morto para cobri-lo até o dia de hoje. Glória a Deus. Todos têm consciência de Deus e que é preciso de um redentor. O homem sabe quando peca e sabe que o pecado ofende a Deus. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado, tá bom? E sabe que precisa se arrepender e converter-se a Deus. As pessoas que se arrependem, se convertem a Deus, eu quero dizer que Deus verdadeiramente está ali para abençoá-los, para dar a vitória, para sermos herdeiros da salvação. E às vezes as pessoas não querem aquilo que é de graça. Tá bom? A eleição é Cristo, cêntrica e feita em Cristo pelo seu sangue, e coletiva um povo são chamados com o fim de trabalhar para Deus. A seara está aí, mas poucos são os ceifeiros. A seara é grande, poucos os ceifeiros. Às vezes as pessoas pensam, não, eu vou fazer algo para Deus amanhã, mas ele esquece que Deus está fazendo algo para ele agora, hoje. O ar que ele respira, meu filho, é uma coisa de graça que Deus está dando. E às vezes as pessoas não dão valor, as pessoas não se preocupam, né, de fazer algo para Deus. Mas eu quero dizer que é fato passado. Deus já nos elegeu desde a fundação do mundo. Deus nos elegeu desde a fundação do mundo, e o que é que nós estamos fazendo? Que nós não estamos fazendo nada para Deus, só pregar a palavra, seguir os mandamentos, né? Ser obediente aos nossos pais, ser amigos dos nossos colegas de trabalho, ser amigos dos nossos vizinhos, se comportar como um crente, se comportar como um filho de Deus, né? E decidir, olha, decidir antes, receber um destino antes de tomar posse desse destino. Antes de nós tomarmos posse, recebe, né, meus queridos? Nós somos predestinados a isso desde o instante em que aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Glória a Jesus. Fomos chamados, justificados, glorificados, conformados à imagem de filhos. Olha, as pessoas às vezes não querem
que seja mudado. Quando nasce um filho, nós vamos até o cartório, registra nosso filho. Mas quando aquele filho cresce, que aceita Jesus, mesmo sendo criança ainda, que aceita Jesus, é mudado a certidão dele, é mudado o nome para filho de Jesus, filho de Deus. Não é isso, meus queridos? É um fato futuro. Declaramos santos e inculpáveis, adotados como filhos redimidos, participantes da mesma herança, feito para louvor da sua glória, glória a Jesus, participante do Espírito Santo, criados em Cristo para as boas obras. Deus permite que nós somos criados para as boas obras. E às vezes nós estamos aqui nesse mundo, muitas das pessoas estão aí fazendo algo que não agrada a Deus, fazendo algo que não agrada ao Espírito Santo. Muitas pessoas estão aí na prostituição, estão usando drogas, estão aí nas baladas, estão aí sem o temor de Deus, mas nós precisamos de saber que só um que salva, que cura e liberta, esse é Deus, aquele que deu o seu Filho unigênito para a remissão dos nossos pecados. Aquele que morreu na cruz crucificado foi Jesus Cristo. É um fato futuro, meus irmãos, só recebido após ouvir e aceitar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Depende do livre-arbítrio. Depende do livre-arbítrio. Nós precisamos de ter uma certeza. Se houvéssemos predestinados a salvos e outros a perdidos, não haveria necessidade de da pregação do evangelho. Se já fosse certo, você nasceu para ser salvo, você é salvo, você não, você é isso. Mas precisamos de ouvir a palavra de Deus para nós decidirmos, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Agora nós temos que saber, nós temos que ser inteligentes o suficiente para optar pela salvação. A redenção é referente ao pecado que foi comprado pelo sangue de Cristo e recebeu o perdão dos seus pecados. Jesus foi crucificado no Calvário, derramou o seu sangue para a remissão do seu e do meu pecado. E o que é que nós estamos fazendo aqui na terra, meus queridos? A remissão é referente aos pecados sendo cobertos e lavados pelo sangue de Jesus, expiação. Meus queridos, a marca de Deus, os israelitas eram selados com a circuncisão feita na carne, por meio de mãos humanas. Era sinal de aliança entre Deus e o seu povo. Agora somos selados, circuncidados do coração pela palavra de Deus, que faz um profundo corte em nossa alma e nos dá o Espírito Santo como zelo, como selo da promessa de Deus. Meus queridos, hoje ouvirmos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, optar pela salvação, optar pela vida eterna, é uma opção. Como Deus te dá o livre-arbítrio, Deus não vai chegar em você e falar bem, olha, você não vai para as baladas, você não vai beber, você não vai ficar embriagado, você não vai ficar porque está errado. Deus te dá o livre-arbítrio, cabe a nós ouvir a palavra de Deus e decidirmos para o que for certo. Tá bom? Que Deus verdadeiramente nos abençoe e conto com as suas orações, conto com a sua participação, compartilha, dê um like e se você vier em Brasília, procura nós na 315 de Santa Maria Norte, uma igreja ADJ, temos culto nas terça-feiras, 7 às 19h30, quinta-feira às 19h30, são campanhas, no domingo às 18 horas. Que Deus nos abençoe, uma igreja abençoada, ADJ, Assembleia de Deus, discípulo de Jesus, pastoreada pelo pastor Ivonilson Ambrosio e pastora Ivanete, e que Deus verdadeiramente nos abençoe, nos guarde e até o próximo, em nome de Jesus.